traçador mais utilizado hoje para a gente falar de tumor no Brasil é FDG. A gente chama de radiotraçador porque tem a parte rádio, a parte radioativa e a parte traçador, que é o fármaco, que no caso é um análogo da molécula de glicose. Por que glicose, Rodrigo? Porque Dr. Warburg fez um experimento muitos anos atrás, se eu não me engano, em 1923. Dr. Warburg fez um experimento que provou que células tumorais consomem mais glicose que células normais. Então, hoje a gente consegue injetar um radiotraçador que vai mimetizar a distribuição da glicose no corpo e assim a gente consegue identificar e quantificar o consumo de glicose dessa área. Aí a gente pode fazer o quê? Medir. Medir o consumo de glicose nessa área. A gente desenha um ROI, o ROI é esse círculo, né? É essa área que eu defino, pode ser maior, pode ser menor. Geralmente você quer envolver toda a área que você está estudando para você não perder a área mais metabólica. E a área mais metabólica aqui está numa escala de roxo para o amarelo. Então, quanto mais amarelo, mais se consome a glicose. E aí você tem várias escalas. No meu serviço a gente trabalha com essa escala. Tem gente que gosta de usar outras escalas, por exemplo, pode usar essa escala. Eu gosto mais da outra escala porque eu acho ela mais sensível. Meu olho identifica mais fácil as mudanças. Alguns serviços trabalham com esse padrão de imagem. Então, é uma definição de serviço. Essas escalas, elas são escalas logarítmicas, né? Então elas mudam de cor de acordo com a intensidade. Cada uma tem a sua mudança de cor de acordo com alguma variação de intensidade na lesão. Os serviços vão adaptando. O nosso se adaptou muito bem a essa escala. E aí quando você mede, agora, quando a gente está trabalhando com tomografia, você está medindo densidade. Quando você está falando do PET, você está medindo uma coisa que se chama índice metabólico, que o epônimo dele é SUV, que vem de Standard Uptake Value. De uma forma muito simples de resumir, o SUV representa a taxa metabólica daquela região, que tanto de consumo de glicose que eu tenho ali, tá? A gente pode aprofundar nisso em outra aula, que tem outros índices que medem exatamente isso ali, o consumo por área, por pixel, mas de uma forma fácil de entender, o SUV vai pegar dentro desse círculo que eu desenhei, a área, que é o SUV máximo, onde mais se consome glicose, que nesse caso deu um valor de 6,5. Nos relatórios de PET você vai receber isso como SUV de 6,5. De modo em geral, quanto maior o SUV de um tumor, pior o prognóstico do paciente. Faz sentido? Eu acabei de dizer que quanto mais tumor, mais glicose ele come. O SUV mede o quê? O consumo de glicose. Ele representa o consumo de glicose. Se eu tenho um SUV alto, eu tenho o quê? Um consumo de glicose alto. Se quanto mais agressivo, porque precisa de multiplicar mais, um tumor mais ele come glicose, quanto maior o meu SUV, mais mitose faz o meu tumor, mais agressivo ele é. Então os trabalhos comprovam isso para câncer de pulmão, que quanto maior o SUV, pior vai o paciente. Então aqui a gente tem um SUV de 6,2. Beleza?